Terça-feira, 31 de maio. Ouça a mensagem O Supremo Pastor. E o texto para hoje é 1 Pedro capítulo 5, verso 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. O cuidado de Deus por sua herança é incessante. Ele não permite que sobrevenha a seus filhos nenhuma aflição que não seja essencial ao bem deles, tanto no presente quanto na eternidade. Deseja purificar sua igreja da mesma maneira como Cristo purificou o templo durante seu ministério terrestre. Tudo quanto ele faz recair sobre seu povo em forma de provação, vem para que alcancem uma devoção mais profunda e maior força para levar avante os triunfos da cruz. Houve um tempo na experiência de Pedro em que ele se recusava a ver a cruz na obra de Cristo. Quando o Salvador revelou aos discípulos os sofrimentos e a morte que o esperavam, Pedro exclamou: "Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer." Veja em Mateus capítulo 16, verso 22. A autocompaixão que o afastou de seguir a Cristo no sofrimento motivou a declaração de Pedro. Entender que o caminho de Cristo na terra passa por agonia e humilhação foi uma amarga lição para o discípulo que ele aprendeu vagarosamente. E foi na fornalha ardente que ele compreendeu essa lição. Agora, quando seu corpo, antes ativo, estava curvado ao peso dos anos e trabalhos, pôde escrever: "Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando." Está em 1 Pedro 4, versos 12 e 13. Dirigindo-se aos anciãos da igreja com relação às suas responsabilidades como subpastores do rebanho de Cristo, o apóstolo escreveu: "Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho." 1 Pedro 5, versos 2 ao 4. Os que ocupam a posição de subpastores devem exercer atento cuidado sobre a congregação do Senhor. Isso não quer dizer vigilância ditatorial, mas com o objetivo de encorajar, fortalecer e levantar. Como você pode incentivar os líderes que ajudam a pastorear o rebanho de Deus? Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos tua atenção pela tua igreja, pelos caminhos pelos quais o Senhor a conduz, às vezes por pastagens verdejantes, mas às vezes pelo vale da sombra e da morte, para desenvolver a nossa fé, para desenvolvermos confiança no Deus que cuida de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelas provas, pelos sofrimentos, através dos quais nos tornamos co-participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos faça enxergar que é impossível a redenção, o resgate, sem o sofrimento, sem a morte de nosso Salvador e a morte de cada um de nós. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos líderes. Rogamos hoje pelos nossos anciãos que pastoreiam o rebanho do Senhor, que sejam guiados pelo Teu Espírito e que façam esta obra sob a regência do Teu Espírito, no Espírito e motivação certos. E nós rogamos pelos membros para que a Tua igreja colabore na obra dos pastores e dos anciãos. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma mensagem para a sua devoção pessoal em uso nas redes sociais. Uma gravação da meditação Acima de Todo Nome, escrita por Ellen White e publicada pela Casa Publicadora Brasileira. A narração é do pastor Moreira com a trilha sonora da Word of Truth Radio. Bom dia para você.